voltamos com mais uma reflexão nessa manhã toda especial para você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo. Vamos falar do amor do Senhor, ler a sua palavra, meditar nela, para nossa vida espiritual estar mais completa. Precisamos de estar sempre lendo a palavra de Deus. A nossa leitura hoje vai estar em João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 37. Vamos falar sobre libertos por Cristo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os liberta, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Olha esse versículo 33, Eliana, nos diz, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Essa arrogância no coração, Quantas pessoas hoje estão dessa forma, vivendo aí, sem querer aceitar que estão pecando, que estão fazendo coisas erradas, que estão distante de Deus. São iludibriadas pelo maligno, dizendo que são boas. Mas, gente, todos nós somos maus. A verdade é que todos nós somos pecadores, somos maus. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do seu perdão diariamente. Precisamos estar falando com o Senhor. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aí muitas vezes a pessoa com o coração apertado, duro, com todo aquele rancor, mas libertar de quê? Eu não faço nada de errado, eu não sou escravo de ninguém, eu já sou livre, eu faço o que eu quero. Será mesmo? Você tem domínio sobre as tuas vontades, sobre os teus desejos? Aquilo que te prejudica você não faz? Aquilo que te causa o mal você evita fazer? Jesus é bem claro a nos dizer que nós precisamos dele, nós somos dependentes dele. Em João 8:31, no versículo de destaque que falamos hoje, 31 e 32, diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós só podemos conhecer a verdade através de Cristo, porque ele veio a nós que estávamos nas trevas com a sua maravilhosa luz para ver os nossos defeitos, para que nós pudéssemos ver as nossas falhas. Nós só podemos ver as fraquezas e as nossas falhas mediante a luz de Cristo, a luz da verdade que vai nos mostrar as nossas falhas e fracassos e erros que cometemos. O orgulho tem levado muitas pessoas para longe de Deus. Muitos não querem aceitar que são pecadores e não aceitam receber Jesus como deveria, receber e o aceitar como deveria. Muitos estão com os corações sobrecarregados e não aprenderam a perdoar. Dias, meses e até anos sem falar com alguém da família porque ficou magoado por alguma coisa que falaram ou fizeram com a pessoa. Não é fácil se libertar das prisões deste mundo. O inimigo anda em derredor, encontrando fraquezas e falhas em nossas vidas para nos aprisionar. Jesus veio nos libertar, nos trazer a alegria de ser livres dos sentimentos ruins, de mágoas, de coisas que nos aprisionam e nos afasta de Deus, nos deixa tristes. Não é fácil se libertar, mas é possível. Quando nós nos aproximamos de Jesus, o seu Espírito Santo que habita em nós tem alegria e tem liberdade para trabalhar e nos ajudar a vencer as nossas fraquezas.
Em Cristo sim é possível. Veja lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, quando ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu falei agora há pouco, muitas pessoas estão aprisionadas com o coração apertado, magoado, sem liberar o perdão que precisa ser liberado, sem aprender a perdoar e nem ser perdoado, porque está magoado. É preciso se desfazer disso. É preciso se libertar dessas coisas para você ver a luz de Cristo, encontrar alegria em viver. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, não tenho motivos para guardar sentimentos nocivos em meu coração. A liberdade é muito valorizada, todos queremos ser livres, mas será que todos entendemos o que é liberdade? A Bíblia explica que a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Quando Jesus liberta, vai ficar livre para viver uma vida autêntica, sem fantasias, sem falsidade, uma vida autêntica. Quando você sorri, você está realmente expressando o que está no teu coração. Quando você fala, você está falando realmente o que está no seu coração. Conhecer a verdade é libertador. Contudo, a verdade não é uma ciência nem uma filosofia. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Ele disse ser a verdade, a vida é o caminho para Deus. João 14,6 fala sobre isso. Conheça a verdade através da Bíblia e desfrute da verdadeira liberdade em sua alma. Seja feliz, seja alegre, porque Cristo pagou tua dívida. Você não precisa mais carregar o fardo do pecado sobre você, o fardo do orgulho, o fardo da inimizade, a tristeza por ter sido magoado por alguém e não aprendeu a perdoar essa pessoa. Em Romanos 6 fala pra gente o nosso modo de viver, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Portanto, amigos, se liberta daquilo que te aprisiona, daquilo que te deixa triste, daquilo que te afasta de Deus. Se livre disso aí enquanto você tem oportunidade, como falamos ontem, busque Deus enquanto se pode achar, porque depois pode ser tarde demais. Amanhã já é outro dia, daqui mais uma hora, a gente não sabe. Então se liberta agora, fala com o Senhor. Ele tem poder, ele tem autoridade para te libertar de tudo aquilo que está te aprisionando hoje. No versículo 7 diz: pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçamos os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somos livres hoje. Essa é a alegria do cristão quando amanhece, quando começa um dia em de poder olhar para tudo ao seu redor e dizer: eu sou livre. Jesus pagou o preço pelo meu pecado, pagou a minha dívida,
Hoje eu tenho um relacionamento com Deus, com o Criador dos céus e da terra. Eu tenho uma esperança de morar com Ele na eternidade. Eu não sei quantos dias de vida eu tenho nessa terra, mas os dias que eu tiver por aqui, eu vou viver alegre e feliz, porque fui liberto do pecado. Jesus me comprou, eu pertenço a Ele. Gálatas 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O pecado te aprisiona e te escraviza. No mesmo capítulo 5, no versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e não de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês estão guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja bem o que o apóstolo está dizendo aqui. Nós somos comprados e hoje somos livres do pecado. Então essas coisas, essa lista de coisas aqui deve ser banidas da nossa vida. A discórdia, os ciúmes, aquilo que tem atrapalhado o teu relacionamento com o teu familiar, com a tua família, com teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu cônjuge, teus filhos, teu vizinho, não sei, alguém, o teu próximo. Aquilo que tem causado qualquer tipo de discórdia, se livra disso, do ódio, da idolatria, do amor aos prazeres do mundo, e se aproxima de Deus. No versículo 22, o apóstolo fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Jesus te comprou, você pertence a Ele. Você tem algo em seu coração, talvez perdoar ou pedir perdão? Resolva isso, pois não sabemos quanto tempo temos de vida aqui nessa terra. Amanhã pode ser tarde demais. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Ele habitar, para Ele fazer morada em você, e seja realmente livre. Que Deus abençoe você nesse dia. Que Jesus possa ter domínio sobre a sua vida, que Ele possa habitar no teu coração e a tua vida seja resplandecer a alegria de viver com Cristo.